Bolsonaro errou tanto no combate à pandemia que até ele pegou Covid? Hoje no ringue da PAN teremos um peso pesado. Não que ele esteja gordinho, longe de mim dizer isso. É um peso pesado nas ideias, na palavra. Ele manda diretos quando tem que mandar diretos. Ele sabe falar na cara o que tem que falar. É o grande deputado do Rio Grande do Sul pelo PSL, Bibo Nunes, que está aqui com a gente hoje. Obrigado, Bibo, pela participação. Ele que, na verdade, se chama Alcíbio Mesquita Bibo Nunes. É isso, né? Alcíbio Mesquita Bibo Nunes, nem sabe esse outro nome dele, só eu. E ficou muito conhecido com o Bibo Nunes Show. É locutor de rádio, tem programa de TV, o pessoal do Sul conhece bem ele. E hoje a gente vai debater com o Bibo a questão aí da pandemia. Bolsonaro, o governo Bolsonaro está sabendo lidar com a pandemia ou não está? Ele até pegou o Covid. E aí, Bibo, o presidente que tratava a Covid como uma gripezinha, que dizia que era atleta e que desdenhava para muita gente dessa doença, agora pegou. Você acha que agora ele vai aprender? E o governo dele está agindo como deve agir com relação à pandemia? Bem, legal, Guga. Um abraço ao Kim, o ringue aí, estou bem no ringue. A nossa diretora Ana aí, meus cumprimentos. Olha, essa foi uma grande oportunidade do Bolsonaro. Ele vai comprovar que é uma gripezinha. Olha o que eu estou dizendo aqui. No máximo, uma semana, Bolsonaro estará completamente curado e vai consagrar a cloroquina e a hidroxicloroquina. Foi a grande oportunidade de mostrar que mais de 86% dos brasileiros são assintomáticos. Você, Guga, o próprio Kim, podem ser portadores, podem estar com a Covid-19, mas não tem sintomas. É uma gripezinha. Para quase 90% da população, é uma gripezinha. Não estou dizendo com isto, não estou dizendo que não é para cuidar, que é uma coisinha de nada. Não. É vital, é fatal para quem tem idade avançada, para quem tem comorbidade e doenças crônicas. Esses têm que cuidar ao máximo. E temos todos nós que respeitar a distância e andar com máscara. Todos temos que respeitar. Mesmo que eu seja imune, eu tenho que usar máscara e manter distanciamento por respeitar o semelhante. Mas Bolsonaro vai mostrar que ele disse que era uma gripezinha e para ele vai ser uma gripezinha. Kim, o que você acha aí, Kim? É uma gripezinha para você? Não, eu acho o seguinte, ou você diz que é uma gripezinha, ou você defende o distanciamento social e as medidas de cautela, né? Porque muitas vezes as pessoas não sabem quais são as comorbidades, né, que podem levar a um agravamento do estado, e mais do que isso, né? O coronavírus não é um vírus que ataca só quem é infectado, quem é contaminado por ele, mas também o sistema de saúde, né? Então, se você chega num hospital que não tem leitos suficientes para te atender por um acidente, por exemplo, você acabou de sofrer um acidente de moto, um acidente de carro, mesmo você não contraindo o coronavírus, o colapso do sistema de saúde te atinge, né, diretamente. E aí, queria aproveitar e fazer uma provocação para o Bibo. O seguinte, ele defende aí o distanciamento social, defende o uso de máscara, mas você não acha que o presidente da República desrespeitou essas diretrizes, essas recomendações quando foi nas manifestações, quando cumprimentou o pessoal, quando até mesmo várias vezes, até foi aí no Rio Grande do Sul que ele cumprimentou, né, um militar, ele foi cumprimentar com a mão, aí o militar foi cumprimentar com o cotovelo. Você não acha que ele desrespeitou todos esses protocolos, colocando a vida dos outros em risco? Olha, esse último caso, ontem, quando ele disse que estava com coronavírus, dando entrevista para a imprensa, ele recuou e retirou a máscara para mostrar o semblante, mostrando que ele está bem, para passar a tranquilidade para a população brasileira. Afinal de contas, ele é presidente do Brasil. Agora, o fato de, em manifestações, quando vem apoiar espontaneamente o presidente, ele se empolga e tira a máscara. Eu acredito que ele deva continuar usando a máscara. E quando falar com ele novamente, eu vou dizer, presidente, procure usar sempre a máscara. Sempre a máscara, eu acho que o presidente tem que usar sempre a máscara. Por mais que se empolgue com a população, que ele se empolga muito. Quando se está andando com o Bolsonaro, com a caravana nas cidades, filas e filas, Bolsonaro, para o carro. Ele desce e vai aplaudir, vai abraçar a população. Ele é assim.
Ele é assim, ele é autêntico, mas tem que saber também que tem um momento de ser o exemplo. Eu sou o que direi para ele, presidente, use sempre a máscara. Mesmo que o senhor tenha pisoteado, como vai pisotear o coronavírus agora, que vai ser uma gripezinha, o senhor deu exemplo, é muito bom para o Brasil ver que o senhor usa a máscara. Bibo, você está aí fazendo coro a essa narrativa do governo de que é uma gripezinha. Porém, a gente já tem aí mais de 60 mil mortos, a gente já passou de um número aí que a gente nunca teve nenhum tipo de doença que sequer chegou perto disso. É considerado pela ciência a pior pandemia desde a gripe espanhola. E fora isso, a OMS, vários países, Estados Unidos e outros países também passaram agora a banir o uso da cloroquina. Eles dizem que a cloroquina não tem eficácia nenhuma comprovada. Fora isso, ela poderia provocar arritmia e problemas cardíacos também. Você não acha que o Bolsonaro e até você agora, com esse tipo de narrativa, não estão, na verdade, diminuindo toda a gravidade aí dessa história, dessa doença? Bem, Guga, vou deixar bem claro, eu não disse e não considero uma gripezinha. Vou deixar bem claro. Para mim, não é uma gripezinha. Para alguns, é uma gripezinha. Para 80% da população, é uma gripe muito pequena, que o próprio Drauzio Varela da Globo fala isso. Para a maioria, 80% da população, é uma gripezinha. Mas eu não trato e não disse que é uma gripezinha. É uma grande pandemia, a maior pandemia que já vivemos. Temos que ter todo cuidado, toda precaução, principalmente os que podem ser atingidos, como são os idosos e também o caso de pessoas com doenças crônicas. Quem tem problemas de respiração, pulmonares, tem que se cuidar ao máximo, porque esta doença, esta pandemia, ela é implacável. Então, a gripezinha para alguns. E isso é assim mesmo. Quanto à cloroquina, hidroxicloroquina, a cloroquina começou nos anos 30, baseado no quinino. O quinino é que matava a malária. Depois veio a água tônica, né? Quinino, né? Água tônica de quinino, não é isso? Aí, o quinino é que matava a malária. Nos anos 30, os alemães da Bayer descobriram a cloroquina, que matava a malária e outras doenças. Depois da Segunda Guerra Mundial, nos anos 50, os americanos descobriram a hidroxicloroquina, que tem muito mais poder e não causa efeitos colaterais. Essa é a história da cloroquina e da hidroxicloroquina. Agora, o Brasil é, no mundo, o número 1, o país que mais salva pessoas do coronavírus. Isso a OMS diz. Quem mais salva do coronavírus é o Brasil. Por que não divulgam isso? Por que não divulgam? Então, um dos motivos pelos quais o Brasil é dos que mais salva é que a população usa muito cloroquina e hidroxicloroquina, que antes da pandemia, era vendido a preços irrisórios e não precisava nem receita médica. Quanto à eficiência, já salvou muita gente. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, o próprio dono da RBS Globo aqui foi salvo com hidroxicloroquina e falou isso. O presidente Trump tomou muito tempo hidroxicloroquina como prevenção. É diferente, é a maneira de olhar. Então, não tem efeito colateral. Por que não usar? Quantas pessoas já foram salvas? É simples. E o Brasil é o número 1 no mundo em salvar pessoas com cloroquina, com coronavírus. Kim, você acha que a cloroquina está salvando ou está piorando a situação? Não, acho que é o seguinte, tem efeitos colaterais sim, né? Não dá para dizer que não tem efeitos colaterais porque tem contraindicações, né? Não é qualquer um que pode tomar a cloroquina ou hidroxicloroquina, né? Eu, por exemplo, não poderia utilizar porque eu tenho cardiopatia e a cloroquina tem esse efeito, né, de causar arritmia cardíaca, né, que é justamente essa instabilidade ou uma interferência no ritmo do batimento cardíaco. Então não são todos que podem utilizar, e justamente por isso das precauções recomendadas ali pela OMS no uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, mas de todo modo não é cura e não é vacina, né? Funciona para alguns casos para combater sintomas e não para combater a doença em si. E outro ponto importante de ser colocado,
não é que o Brasil é um dos países que mais bem-sucedidos na cura ou na recuperação do coronavírus. É que quando um país que você contamina diversas pessoas pelo fracasso da condução do Ministério da Saúde em promover medidas de distanciamento social, mais pessoas infectadas, como o Bibo colocou, as evidências científicas são de que 80% da população não é assintomática, mas tem sintomas mais leves. E é claro que quanto mais pessoas forem infectadas, mais pessoas posteriormente vão ser curadas do coronavírus, mas isso não é indicativo de sucesso, pelo contrário, é indicativo de fracasso. Significa que mais pessoas foram contaminadas quando a maior preocupação é com o índice de contaminação, né? A grande preocupação é o número de pessoas dentro do grupo de risco, dentro dos 20, 15% da população, tem o risco de morrer em razão do coronavírus, dentro desse número, quanto de pessoas morreram. E, infelizmente, nesse sentido, o Brasil ocupa uma das piores posições. Bibo, o Código Penal, ele diz no artigo 131 que praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir contágio, tem pena de reclusão de 1 a 4 anos ou multa. E agora tem, inclusive, deputados que estão querendo processar o Bolsonaro por isso, por ter colocado pessoas em risco. Inclusive ontem, quando ele anunciou que tinha a Covid, ele tirou a máscara em frente a jornalistas. Você acha que isso é um exagero ou o Bolsonaro tem praticado, sim, crimes de responsabilidade, crimes comuns e tem colocado as pessoas em risco? Sim, é um crime se sai propositadamente fazendo isso, que não foi o caso do presidente. Ele recuou e tirou a máscara para mostrar o seu semblante que estava bem. Foi isso. Há poucos dias teve uma reunião com o Boris Johnson e o presidente francês. Ambos na reunião, ambos sem máscara. Não usaram máscara em momento algum, ninguém falou nada. Os dois líderes mundiais, Inglaterra e França, reunidos sem problema algum. Ninguém falou nada. Mas o fato dele já saber que poderia estar contaminado, de ter feito o exame, de ter tido sintomas, e mesmo assim tirar a máscara e cumprimentar eleitores, isso não seria, no mínimo, um ato muito irresponsável que poderia configurar um crime? Não, pelo seguinte, porque ele recuou, ele manteve o distanciamento, não falou, não saiu gotícula alguma, ele simplesmente quis passar tranquilidade para a população brasileira. Ele, como presidente, que tem que manter a calma. Essa de gerar pânico leva a nada. Para que pânico? Tem que orientar, é perigoso, morrem pessoas, mas às vezes exageram. Há cerca de um mês no Fantástico, que homenageia as pessoas que morreram pelo coronavírus, eu vi senhora Maria de tal, tinha câncer, tinha problema respiratório, tinha diabetes e faleceu por Covid-19 aos 102 anos. Pô, aí quebra a firma, meu jovem. Aí fica difícil. Pô, então é muito exagero. E quanto ao colapso nos hospitais, aqui no Rio Grande do Sul, nesta época do ano, é normal lotar em todos os hospitais por doenças respiratórias. Aqui é normal, porque nós temos muito frio, o estado mais frio do país é aqui. Estamos aqui com nevoeiro, frio, dá um caos. Então é normal. E mesmo assim, nós não temos lotação aqui no hospital. Outra coisa, tem que preservar a economia, a saúde da economia. É um trilho. Aqui vai a saúde, aqui vai a economia. Quando vai na farmácia, paga pelo remédio. Quando vai no hospital, paga o hospital. Faz a cirurgia, paga a cirurgia. Não tem saúde sem economia. O que nós queremos é preservar a economia também, porque o caos, o maior caos, vem quando passar essa pandemia. O caos da economia. A economia, desemprego, empresários quebrando, e a fome vem. E a fome também mata, para quem não sabe. Vou te dar um dado, Guga e Kim. Aqui no Rio Grande do Sul, há cerca de um mês atrás, o balanço de Novo Hamburgo, uma cidade, capital nacional do calçado. Novo Hamburgo, olha só, morte, 2 mortos pelo coronavírus, 3 empresários suicídio, 3 empresários cometeram suicídio. Isso é economia matando com o coronavírus. Outra cidade, Tapejara, 0 mortes de coronavírus, 2 empresários cometeram suicídio. Eu sou contra o suicídio, não admito suicídio, não faça isso, porque a vida tem solução. E o maior problema da vida é não ter problemas. Eu não aceito o suicídio. Mas para ver que a economia é muito importante. Pô, não dá pra
economia. Bibo e Kim, vocês acham que o governo tem feito a parte deles para poder atender a esses empresários que não estão podendo permanecer com as empresas abertas durante a pandemia, para atender os trabalhadores informais? O governo tem feito o suficiente ou não tem? Esses empresários, eles que cometeram suicídio, se eles cometeram realmente por conta da crise econômica que está começando agora, foi por falha do governo em não atender essas pessoas com auxílio para as empresas dessas pessoas, porque tem tido muita reclamação nesse sentido. O governo não tem liberado verba, só 20% do que eles prometeram foi liberado para as empresas, para as pequenas e médias empresas. Então, não tem também um erro do governo aí? Na minha avaliação, é o seguinte: o governo libera, o Banco Central principalmente libera a liquidez para os bancos, mas não dá essa liquidez para as empresas, né? Esse dinheiro não chega na ponta porque você tem um oligopólio bancário protegido ainda. Isso não vem do governo Bolsonaro, vem de governos anteriores, mas continua essa política no governo Bolsonaro de proteger esse oligopólio de bancos. Você não pode ter um banco municipal, você não pode ter um banco estadual, uma dificuldade gigantesca para você ter um banco digital no Brasil, e esse oligopólio ainda é protegido, né? E o Banco Central, em vez de agir como um regulador, age como se fosse um player de mercado, né? Dando liquidez para os grandes bancos que não precisam desse auxílio e que não repassam esses empréstimos para os pequenos e para os médios empresários, só para os grandes que já têm garantia e não precisavam de auxílio do governo nenhum para conseguir esses empréstimos para sobreviver a esse período. E mais do que isso, o que a gente tem de evidência científica, econômica, liberal, né, é de que o seguinte: quanto antes você toma medidas mais rigorosas, né, e a gente defendia lá atrás que tivesse sido feito um lockdown de 20 dias, que hoje a gente já poderia estar retomando as atividades normalmente, coisa que o governo federal não fez, poderia ter feito, segundo a decisão do Supremo Tribunal Federal. O governo federal era competente para tomar essas medidas de distanciamento. Hoje a gente já poderia estar retomando a economia, segundo o estudo que o FMI fez junto com o MIT, né? Quanto antes você toma medidas mais rigorosas de isolamento, mais rapidamente você consegue recuperar a economia, principalmente a indústria e mesmo os próprios ativos dos bancos, né? Que muitas vezes você tem esse dispêndio de dinheiro durante a época da pandemia, principalmente em gastos com saúde pública e um colchão social de assistência que foi aprovado pelo Congresso Nacional, proposto e aprovado pelo Congresso Nacional, de R$600, né? Bom, dentro disso, Bibo, você acha que o governo tem feito a parte dele para atender os empresários, ou o governo que tem essa crítica? A gente até vai terminar nessa pergunta, que já está nos momentos finais, tem essa crítica de que o governo está sabotando o isolamento, por exemplo, dificultando que o dinheiro chegue lá na ponta, ou, por exemplo, fazendo o presidente de garoto propaganda do que seria apenas uma gripezinha, ou da cloroquina, que ainda não tem eficácia comprovada. Dizem que ele está tentando sabotar. É pesado essa acusação? Olha, não tem fundamento. O presidente Bolsonaro, o governo, nós queremos o melhor para o Brasil, nós queremos a saúde de todos. O presidente foi eleito com quase 58 milhões de votos e pessoas que amam o presidente. Basta ver o apoio dele em todos os lugares, redes sociais. O presidente ama o Brasil, que é o melhor. Olha só o interesse do presidente em atender a todos, que disse o seguinte: é difícil, não temos estrutura para isso, mas liberem para o maior número de pessoas, mesmo que quem não tenha que receber, receba. 620 mil pessoas receberam sem merecer. Olha o que é a maldade dessas pessoas. Receberam esse auxílio emergencial sem precisar, porque o governo tentou liberar para atingir da melhor maneira a todos os brasileiros. Olha só, falta de infraestrutura, ninguém estava preparado para isso. Banco de dados de programas sociais totalmente desatualizados, fraudes aos montes antigas, e o INSS desaparelhado, sistema de informática da Caixa Econômica não estava preparado para isso. Tem que entender, de uma hora para outra, acho que tem condições. Não tem, é o mínimo entender o que é o aparelhamento que nós não tínhamos. Nós pegamos um governo sucateado, roubado, estraçalhado pelo PT. Agora veja a intenção do governo, o Pronamp financiando empresários. Eu fico aqui, eu te mostrando, eu tenho inúmeros bilhões e bilhões que estão sendo aplicados pelo governo, mas ficaria meio pernóstico até eu estar falando aqui tudo que o governo fez, mas eu acho que o principal exemplo é a ordem dada: libere para todos, mande todos receberem. Depois a gente vê, 620 mil pessoas receberam a mais. Você tem que entender, o governo não estava preparado para isso. Ninguém esperava uma pandemia, tudo sucateado. O PT acabou com tudo, com a Caixa Econômica Federal, INSS, não tínhamos estruturas.
e estamos tentando atender das melhores maneiras possíveis. Se tivesse tempo aqui, eu ia te dizer, são bilhões e bilhões e bilhões. O quem sabe disso? O auxílio emergencial já beneficiou 125 milhões de brasileiros, 65 milhões de cidadãos foram considerados elegíveis, já foram movimentados 117 bilhões de reais. O governo começou com 3 meses de 600, depois mais 2 de 600. O governo está dando o máximo. Nós queremos o melhor para a população. Acho que alguém vai querer prejudicar alguém. Nosso interesse é ajudar a população. Eu acho uma piada. Isso aí são os urubus de plantão. Urubu de plantão, olhos na nuca. Eles olham para trás. Essa esquerda do mal, contra tudo, é a favor de nada. Só servem para isso. Vai para esse pessoal da esquerda, viu se algum dia tiraram um financiamento aos mais altos juros, se algum dia empregaram alguém ou se pagaram impostos, não sabem nada disso para vir cobrar e vir dizer que o presidente não tem amor à população. Isso é brincadeira. Quem é esquerdista? Pera, o Bibo tá acabando. O Bibo tá de vermelho hoje, hein, gente? Mas ele... Não tô de vermelho, eu tô de rosa em homenagem ao... Ele fala que tá de rosa porque é de vermelho. Como é que é? Homenageando o mundo. Eu sei que o Bibo também gosta de fazer piada com os dois lados. É que eu conheço. Eu gostei que ele falou que tá homenageando o vermelho do Inter. Vermelho do Inter. Eu gostei que tá falando que tá homenageando o mundo homossexual, né? Tem todo um planeta. Aqui, ó. Tô homenageando eles. Sintam-se todos homenageados, não tem problema nenhum. Não é vermelho. Vermelho é o Inter, campeão de tudo. O único time do Brasil campeão de tudo. Foi o Bibo Nunes Show aqui agora, hein? Quase voltou a ter o programa dele lá de TV, só que tem ainda, tá no ar. Kim, vamos terminar então, Kim. Dá um tchau pra galera. E Kim, você acha que um presidente que tá mais de 50 dias com um general interino como ministro da Saúde, ele tá realmente levando a pandemia com a gravidade que tem que levar, ou isso é outro sinal que não? Termina em 30 segundos, que já acabou, dá tchau. Não tenho a menor preocupação com o ministro da Saúde, tá lá mais de 50 dias, um cara que tem formação, capacidade técnica nenhuma para ocupar o cargo, que disse que o Ceará tá do lado do Canadá, ali os dois estão no hemisfério norte, e é realmente uma triste, não dá nem para falar que é uma piada, porque é uma tragédia, mas é isso aí, muito obrigado aí o Bibo Nunes, muito obrigado o Guga Noblar, um abraço para todos os nossos ouvintes aí da Jovem Pan. Até semana que vem, galera. Obrigado, Bibo. Obrigado pela participação. Foi ótimo. Valeu, abração. Uma gripezinha pro Bolsonaro, hein?